fazem de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semei amor. Perdão, onde haja injúria, fé, onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permite que eu não procure tanto ser consolado quando consolar, compreendido quando compreender, amado quando amar. O que é dano e recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Oh, vida eterna. Vida Boa noite a todos sejam muito bem-vindos à nossa casa na noite de hoje. Recebamos um abraço caloroso, amoroso, fraternal do nosso irmão maior Jesus, e que essas boas energias nos acompanhem hoje durante a nossa semana. Gente, vocês se incomodariam da gente tirar as máscaras ou usar quem quiser? Beleza, vamos marcar, cantar parabéns, né? 3 anos, né? Beleza, usa quem quer então. E a palestra, né? E a palestra, assim, eu pediria o bom senso de todos, é claro, né? Que se alguém tiver gripado, ou alguém, alguma coisa, né? Ou soube que teve contato com alguém, então, que utilize, né? E se proteja, para que a gente possa progredir moralmente, né? Nesse planetinha de provas e expiações aqui, né? A gente vai falar um pouquinho de vícios e virtudes hoje, né? Nada mais justo. E do mundo mesmo, nós vamos falar igual Vamos iniciar a nossa reunião com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, com a graça de Deus e a graça de Jesus. No livro dos Espíritos, na noite de hoje, a gente está no capítulo 12º, da terceira parte, né, onde ele fala das leis morais, e o item da noite da perfeição moral, e o subitem da noite, as virtudes e os vícios. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E a resposta dos Espíritos: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal
pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? E a resposta dos Espíritos: só não tem que lutar aqueles em que já se há o progresso realizado. Eles lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam, e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as ondas que se costumam tribular a velhos guerreiros que conquistaram seus autopostos. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E a resposta dos Espíritos: o interesse pessoal. Frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levam o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalam um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é ainda coisa tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram, como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens desse mundo, tanto menos compreende o homem e o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encerrará de um ponto mais elevado o futuro. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, dos vícios e virtudes. É mais para relembrar, né, porque aqui todos nós espíritas, né, já nem temos mais, nem pensamos mais em vícios e virtudes, né? Uma vez a gente na aula, a gente estava brincando, né, perguntou assim: alguém tem algum vício aqui, né? Aí uma pessoa de brincadeira falou assim: não, eu só fumo e bebo quando eu jogo, né? Então, se a gente for levar a ferro e fogo, né, num planeta de provas e expiações, né, onde a maioria de nós espíritos, óbvio, né, estamos em prova, existe uma parcela ainda considerável, né, mas muito mais de nós estamos em provas do que expiações. Então, só se necessita provar algo que ainda não está perfeito, né? Então, nós provamos para que exatamente nós saibamos em que ponto da escala evolutiva que nós estamos. Então, quando se fala, né, sobre vícios e defeitos, né, virtudes, vícios, principalmente a questão da virtude, né? Quando a gente fala de virtude, vem sempre, né, à nossa mente, né, espíritos bastante elevados, né? Tipo Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico, Divaldo, né? E muitas das vezes, né, obviamente, né, o próprio Cristo, e muitas das vezes a gente se sente tão diminuto ainda, né, na nossa caminhada espiritual, que nós não nos achamos virtuosos, né? Mas o legal da resposta dos espíritos, né, é que eles dão assim, né, uma enchida de bola na gente, né? Quando o Kardec pergunta para eles, né, sobre a questão da virtude, né, como é que eles entendem a virtude, né? E eles falam que a virtude, sempre que existe, né, uma ação deliberada de nós espíritos em frear o mal que existe ou ainda dentro de nós, ou que está se propagando ao nosso redor.
Porque a gente precisa se lembrar, né, que nós somos responsáveis diretos, né, pelo mal que nós fazemos e pela nossa omissão em relação ao bem que nós podemos fazer. Então, se eventualmente nós nos omitirmos em relação ao bem, né, e essa omissão trouxer prejuízo a nós ou à comunidade ou ao próximo, isso é passível de penalização, né? Isso é passível de uma necessidade de reajuste futuro. Então, quando a gente fala, né, sobre a questão da virtude, e os Espíritos nos falam, né, de que a virtude sempre que existe uma ação deliberada, ou seja, nós demonstramos uma vontade no exercício do nosso livre-arbítrio e nos antepormos ao mal que ainda existe dentro de nós e ao redor de nós. Então, esse conceito de virtude traz muito mais para perto de nós, né, de nós sermos já espíritos virtuosos. É claro que, né, guardadas as devidas proporções, a gente não chega nem aos pés ainda, né, desses espíritos de grande vulto. Mas, a gente precisa lembrar das palavras do Cristo, quando ele fala: vós sois deuses, podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Ou seja, a virtude, né, ela é algo absolutamente factível, possível, né? E à medida que nós vamos progredindo, à medida que nós vamos adquirindo conhecimentos, nós fazemos um processo natural, né, de avaliar aquilo que acontece ao nosso redor e, a partir dos parâmetros, né, que nós temos através da aquisição do conhecimento, nós podemos fazer o nosso julgamento em relação àquilo que acontece ao nosso redor. E a partir daí, então, né, procurar combater aquilo que existe de mal. Mas é necessário, né, que a gente sempre preste atenção na palavra do Cristo, né, nas inúmeras, né, parábolas do Cristo. Uma, né, das principais é quando ele fala, né, que nós vemos o cisco no olho do nosso irmão, né, e não vemos a trave que existe no nosso. Ou seja, nós vemos os defeitos que existem no próximo, mas nós não vemos os defeitos que nós temos em nós mesmos. Né? E aí a gente, ao invés de combater, né, começar o combate, né, o bom combate pelo mal que existe ainda dentro de nós, a gente acha mais fácil, mais virtuoso combater o mal que existe no próximo. E isso daí não dá certo. Isso não funciona. Né? Mais uma vez, lembrando das palavras do Cristo. Se algo, né, nos salta aos olhos e a gente precisa, né, de alguma maneira, falar com o próximo que ele está cometendo, né, um equívoco, que nós o chamemos à parte, né, e que num diálogo, tete a tete, né, sem mostrar para os outros o defeito do próximo, nós, né, consigamos os alertar. Mas para que isso aconteça, é necessário que antes, né, de nós falarmos com o próximo, nós não olhemos se aquilo ainda existe dentro da gente. E se ainda a gente tiver alguma fração de dúvida, tiver algo, né, que paira na nossa consciência, se estamos fazendo o correto ou não, é necessário, né, que novamente lembremos o Cristo, que nós precisamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, né? E não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. A partir do momento em que a gente consegue, né, de alguma maneira, avaliar, né, essa situação por essas colocações do Cristo, fica muito mais fácil a gente identificar, né, as nossas atitudes virtuosas todas as vezes que nós nos defrontamos diante do mal e mostramos uma atitude positiva em tentar barrar aquele mal, né, que existe ou dentro da gente ou ao redor da gente, e buscar identificar ainda, né, os vícios e os defeitos que existem dentro de nós. Né?
quando se fala sobre vícios, né, sobre virtudes, assim, é difícil a gente não lembrar do Chico, né, que concorreu, né, com, se não me falha a memória, né, Santos Dumont, o Pelé e o presidente lá, o Juscelino Kubitschek, né, como o mineiro do século, né, e ganhou dos três. Se bem que o Pelé está embaixo, né? Os ingleses colocaram ele em quarto, melhor jogador do mundo. Né? Você imagina, né? Então, perder para o Pelé hoje até que não é tão ruim assim, né? Brincadeira, eu acho que demitiram o jornalista. Então, veja, né? É difícil a gente não lembrar do Chico, né, como uma pessoa virtuosa, né? Isso foi reconhecido até pelo padre Fábio de Mello, né? Quando, numa entrevista com a Marília Gabriela, né? Que foi bem na época, né, do aniversário do falecimento, né, do Chico, e a Marília Gabriela perguntou, né, ela falou assim, como você vê, né, a figura do Chico, né? E aí ele fala, né, que embora ele não professasse a mesma fé do Chico, né, ele não podia deixar de reconhecer no Chico, né, um homem de bem, né? E quando a gente estuda, né, a parábola, né, do homem de bem, para encerrar, né, ele fala, né, de uma série de características do homem de bem, ou seja, aquele que vive a imortalidade, que entende, né, que tudo que existe na nossa vida, ela é passageira, né, a não ser a questão da aquisição do conhecimento, né, e dos nossos sentimentos que nós desenvolvemos, tudo aquilo que nós temos e possuímos é passageiro, né, com exceção dessas duas situações, né, os conhecimentos e os sentimentos. E ele fala, né, que o homem, né, realmente é um homem de bem, né, ele demonstra que é um homem de bem quando todos os atos da sua vida material representam a prática da lei de justiça, de amor e de caridade, né? Então é fundamental, né, para que nós consigamos combater o vício, né, que existe dentro de nós, nos voltarmos para essa situação, né, para a lei de justiça, de amor e de caridade. Né? Quando algo nos acontece, né, quando algo nos chega, né, que a gente consiga aplicar, né, aqueles escritos de Sócrates, né? Quando alguém chega para contar alguma coisa para a gente, né, chega assim, nossa, eu tenho um babado para contar para você, né? A gente precisa ser chato e falar o seguinte, né? Eu vou te fazer 3 perguntas, e se no final você me responder sim para essas 3 perguntas, você me conta, né, o que você veio falar para mim, né? O que você veio falar para mim é bom? Né? O que você veio falar para mim nossa, fugiu, é bom? É justo? É bom? É verdadeiro? E útil, O que você veio falar para mim é bom, é verdadeiro e é útil, né? Se aquilo que você não veio me falar não é bom, ou não é verdadeiro, ou não é útil, então não deve ser falado, né? Não deve ser comentado. Então, são com essas pequenas, né, dicas que a espiritualidade, né, e os espíritos de luz nos deixaram, que a gente pode conseguir trabalhar, né, a identificação dos vícios e dos defeitos que ainda existem dentro de nós, né? E conseguir, pouco a pouco, né, transformar aquele homem velho, né, que representa, né, a presença dos vícios e dos defeitos, naquele homem novo, né, aquele que passa por um processo de regeneração dos seus sentimentos, né, que a gente aprende a necessidade de amar, né, e ter no amor, né, um elemento de transformação. Tá joia? Muito obrigado a todos, tenhamos uma excelente semana e agora a gente fica com o Evangelho dali. Enquanto a gente se prepara aqui, coloca o microfone, fecha o mãozinho, agora não precisa forçar tanto a voz, né? Se vocês quiserem, tá, se inscrever no nosso canal, é facinho, u.e.j.canal Espírita. Qualquer coisa é só pedir pro Rogério, porque vai que vocês fiquem com saudades de rever o Rogério, né, Rogério? Pode assistir. Nós também temos aí os evangelhos, né, que nós fazemos aí da nossa casa amiga, né, Rogério? Ali do União. Temos evangelho, temos palestra e temos também curso, se vocês quiserem, tá? Se inscrever, nos ajuda a fortalecer o canal e vocês matam as saudades do Rogério. Então, uma boa noite a todos. E é muito comum
nós ouvirmos as pessoas falarem que elas estão cansadas da vida aqui na terra e esperam como recompensa o céu por essa vida tão difícil. Como se o céu fosse uma colônia de férias, sem compromisso nenhum. Um paraíso cheio de mordomias e a terra um inferno. Essa, gente, é uma visão histórica, religiosa distorcida. Porque muitas vezes nós não compreendemos as palavras de Jesus que estão no seu Evangelho. Como aquelas que estão no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 1 a 3, quando Jesus diz: não turbe vosso coração, creia no Pai, mas creia em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: estou partindo, vou preparar o lugar, quando estiver pronto, retorno e estarás comigo. Então vejam, Jesus promete que nós vamos estar com Ele. Aí tem muitas pessoas, gente, por essa visão distorcida que nós temos, de ficar esperando Jesus voltar. E vai ficar, né, Rogério? Porque Jesus não vai voltar, gente, por uma simples questão: Ele nunca partiu. Jesus, nós já sabemos que é a encarnação do Cristo como homem. E esse Cristo, gente, que nós conhecemos como Jesus para nossa referência, é um espírito de uma grandiosidade, né, Rogério? Virtuoso. E eles têm missões, assim, grandiosas a nível de planeta. Então, a missão de um Cristo pode ser, assim, de direcionar um planeta, que é o caso do nosso Jesus. Ele representa Deus diante da comunidade humana. Então, eles têm a capacidade de cocriar, gente. Então, Jesus está conosco desde a manipulação fluídica deste planeta. Encarnou como homem para cumprir uma parte da sua missão. Lógico, o corpo físico acabou-se com a morte física, mas ele continuou e continua. Aonde, gente? No coração de cada um de nós. É aí que Jesus está. Então, nessa visão distorcida, tem muita gente esperando que ele volte, sendo que ele já está conosco, né? Mas ele também disse, que foi o capítulo anterior da outra semana, que o reino dele não é deste mundo. E assentar ao seu lado não é privilégio, é conquista. Tem que estar capacitado. Então vejam, Jesus está conosco, Deus está conosco, a espiritualidade está conosco, mas nós habitarmos, gente, mundos felizes, mundos celestiais, que nós tanto desejamos, o paraíso, o céu, pode dar o nome que quiser, aí não é uma questão de privilégio, de escolha, é conquista. Essa conquista que Jesus diz é trabalho. Nós vamos ter um longo caminho para chegar a esses mundos. Mas como o Rogério disse, nós vamos chegar à condição de um Cristo. Tem um longo caminho, bilhões de anos que ele está na nossa frente, mas um dia nós chegaremos. Então a diferença entre nós e esses espíritos virtuosos superiores é exatamente tempo de criação e esforço próprio. Então eles estão nesse caminho há muito mais tempo do que nós. É por isso, por esse caminho que nós temos que percorrer, que é longo, para chegarmos a essa condição, porque partimos todos de simples e ignorantes para chegar a sábios e virtuosos, para encontrarmos então a felicidade, temos um longo caminho. E por isso que ele colocou que há muitas moradas nesse longo caminho. Então, para a gente não ter mais essa visão distorcida, nós temos que compreender o que Jesus quis nos passar. E a primeira coisa para essa compreensão é nós lembrarmos que nós, espíritos,
nos encontramos em 3 condições ou 3 estados. Nós podemos estar como estamos hoje, encarnados ou almas. Nós podemos estar desencarnados ou errantes e espíritos puros. Então, a diferença entre o espírito desencarnado errante para o espírito puro, gente, é que o espírito errante, a gente já pensa em erro. Uma das características do espírito errante realmente é o equívoco, o erro, mas não é isso. O espírito errante é todo espírito que necessita da reencarnação no seu processo evolutivo. Então, errante é uma condição do espírito naquele intervalo que ele fica entre uma encarnação e outra, que se chama erraticidade. Então, se não tiver anjo aqui, todos nós somos espíritos errantes, necessitamos da reencarnação. E o espírito puro, ele não precisa mais reencarnar no seu processo evolutivo. Quando vem até nós, ou encarna em outros mundos, como é Jesus encarnou aqui, vem em missão. O local onde eles estão, eles não têm lição nenhuma a ser aprendida, a não ser ensinar. Pois bem, então nós nos encontramos em condições diferentes. Vamos então partir do princípio da onde nós pertencemos, o mundo espiritual. E no mundo espiritual, nós estamos na condição de desencarnado. A gente pega bem modelo, exemplo da Terra, porque é a nossa referência, né, Rogério? Aqui na Terra, se nós mudamos de casa, até às vezes o quarto da sua casa, você precisa se adaptar, né? E a adaptação fica mais difícil quanto mais apego. Você tinha aquele quarto lindo, aquela casa bonita, né? Mas você tem que se adaptar, porque você está num outro ambiente. Acontece conosco no mundo espiritual. Nós temos que nos adaptar àquela condição, porque a gente saiu da condição de encarnado do mundo material e foi para o mundo espiritual desencarnado. Cada um vai ter sua adaptação aqui de acordo com o apego que você tinha aqui. Adaptamos, estamos lá bonitinhos, vamos fazer uma avaliação da última encarnação. E aí, como diz, o bicho pega. Porque, gente, um dos maiores arrependimentos nosso é o tempo perdido. Oh, meu Deus! Cada minuto precioso daquela encarnação eu desperdicei com tanta coisa inútil. Estava nas minhas mãos aprender as lições, ir aí trabalhando os vícios, o defeito, tendo essa resistência às más tendências, e nos meus relacionamentos familiar, afetivo, poder ter tido um pouquinho mais de paciência, tolerância, ter trabalhado um pouco mais. Olha, eu tinha voltado aqui com menos pendência. Olha o que aconteceu. Peguei tudo, trouxe tudo de novo. E o pior, acumulei mais pendência ainda, porque aí eu me revoltei, fiquei desesperado e acabei ainda tendo mais pendência. E aí a gente fica desesperado. Aí os amigos espirituais ouvem todas as nossas ladainhas. Tem a maior paciência conosco. Aí fala, mas por que você está desesperado? Você esqueceu que Deus é amor? E quem ama, dá oportunidade, volta lá na Terra. Vai lá resolver essas pendências, esses conflitos, esses relacionamentos. Mas eu tenho medo de falhar de novo. Não se preocupa, o Pai vai te dar quantas oportunidades você quiser. Você vai reencarnar quantas vezes você quiser. Por isso que eu disse, a diferença do espírito evoluído para nós é tempo de criação e esforço próprio. Você que tem que se esforçar. E tem uma coisa, viu? Pode ir pegando um pouquinho de cada vez. Vamos parcelar todas essas pendências, não precisa pagar tudo uma vez. Mas então vamos preparar a sua bagagem. E aí nós já sabemos, né? Reencarnamos com o corpo físico que precisamos, aptidões, talento. Às vezes a gente judiou tanto do perispírito, tadinho, tá todo cheio ali de deformidades, né? E a gente nasce com aquelas doenças, aquelas limitações. Nascemos na família que precisamos, as pessoas que precisamos, as situações para a gente acabar com as pendências. Tudo perfeito.
Mas aí, nós precisamos de um mundo, né? E do mesmo jeito que a gente nasce com corpo, situação e relacionamento, tudo de acordo para que eu realize meu aprendizado, o mundo aonde nós vamos reencarnar também está adaptado para nos receber com tudo que nós precisamos. Primeiro aspecto de muitas moradas na casa de meu pai, aspecto geográfico. Então, quando Jesus disse há muitas moradas na casa de meu pai, a casa do pai é o universo. E as moradas, gente, são os mundos criados para os filhos de Deus, os seres da criação, realizarem o seu processo evolutivo. E os mundos são adaptados para os moradores que ali vão estar. Então, gente, nós estamos no mundo certinho, não caímos de paraquedas aqui, não houve engano nenhum no nosso processo reencarnatório, não vamos reclamar, não vamos nos revoltar, porque estamos em um mundo de provas e expiações. No momento, gente, nós não aguentaríamos nem um mundo de regeneração. Imagine um mundo feliz ou um mundo celeste. No momento, nós não teríamos condições. É a mesma coisa se a gente pegasse hoje um animal e uma planta que vive lá no polo, num lugar bem frio, e levasse ele para o deserto. O que acontece com esse animal, com essa planta? Morre, seca. Num mundo de regeneração, hein? Nós não íamos respirar. Mas o que eu vou fazer? Então, eu queria tanto que mundo de regeneração, Rogério. Não fala no meio espírita que nós estamos num período de transição e que a Terra se transforma num mundo de regeneração? Mais uma vez, cuidado com a nossa visão distorcida, gente. Mundo de regeneração, o mundo, quando ele passa de categoria, não é assim. Chega aqui Jesus amanhã e fala assim, ó, a partir de hoje, a Terra é mundo de regeneração. Não é assim que acontece. Nós temos que entender que da mesma forma que nós evoluímos, os mundos também evoluem. Esse mundo que nós estamos agora já foi mundo primitivo e agora é provas e expiações. Mais ou menos, para a gente compreender, o mundo de provas e expiações tem duração de 7.000 anos. É 4.000 antes de Jesus e 3.000 depois da vinda de Jesus. Estamos em 2022, 978, mais ou menos, que vai acontecer essa transição total, porque nós já estamos em transição. E como que acontece essa evolução? O mundo é criado, os moradores vão chegando, se adaptando e vão encarnando, desencarnando. Então a gente já tem aí milhões de encarnações aqui na Terra. Mas mesmo, gente, com passo de tartaruga, passinhos devagar, voltando com um monte de pendências para lá, a gente vai conseguindo realizar pequenos aprendizados. Se você vai enfraquecendo aqueles vícios que o Rogério colocou, você vai conseguindo eliminar muitas tendências. Quando nós vamos fazendo isso, nós vamos mudando o nosso padrão vibratório. Ele vai ficando mais leve. Mas nós não estamos sozinhos aqui. Mais ou menos 8 bilhões. Todos estão nesse processo. Todos aos poucos estão eliminando as más tendências. Aos poucos o padrão vibratório da Terra está sendo mudado. Então, o que determina a mudança de categoria de um mundo que ele evolui é o comportamento e atitude dos seus moradores. O nosso padrão vibratório muda o padrão vibratório do mundo com o tempo. Então, para a gente entender, o morador de mundo de provas e expiações, você já vai saber se dá para evitar a regeneração ou não. Mundo de provas e expiações é o doente que não acredita na própria doença. Sabe aquela pessoa que briga com o médico, com a medicação, com o tratamento, porque ele quer milagre.
Ele quer a cura pelo lado externo. Então é a pessoa que briga com a vida, com as situações, com o mundo, porque eles têm que mudar, ele não. E o morador de mundo de regeneração é o doente que acredita na própria doença. É aquela pessoa que contribui com o médico, com o tratamento, com a medicação. Ele busca a mudança para a cura. Então é aquela pessoa que vê a vida, as situações e as pessoas de forma diferente. Ele não quer que eles mudem. Ela começa a sua mudança. Vocês conhecem pessoas assim? Tem já na Terra, né? Então já tem pessoa vivendo na Terra como se estivesse em transição da regeneração. Entenderam então por que é transição? Já tem pessoas. Vai chegar um momento que a maioria vai estar sendo esses doentes que acreditam na própria doença. Então tem 900 e pouco, 1000 anos, né? Eles dão um pouquinho mais de tempo, né? Mais ou menos. Dá tempo ainda? Você quer ser morador de mundo de regeneração? Então vamos ter que mudar o padrão vibratório para ele ser compatível com o mundo de regeneração. Por isso que Jesus disse que não é privilégio, é conquista. Então qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Tomar consciência da nossa doença. Que doença é essa? O Rogério falou. As doenças são o orgulho e o egoísmo. Porque o mundo de regeneração ainda é um mundo material. Só que a diferença é que lá é espírito predomina sobre a matéria, não aqui matéria predominando sobre o espírito. Então esses dois sentimentos que nós temos, que são as doenças, orgulho e egoísmo, gente, se alimenta de matéria. A matéria tem tudo o que eles precisam. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar esses dois sentimentos sob controle. A hora que nós dominamos esses dois sentimentos, nós vamos enfraquecer e eliminar muitos vícios. Porque nós, já foi falado aqui, a gente sempre repete isso. Egoísmo, pai de todos os vícios. Orgulho, seu filho predileto. Quando a gente busca a raiz dos nossos vícios, nós vamos encontrar lá egoísmo e orgulho. Então, você dominando eles, você vai eliminar ou ter muitos outros vícios enfraquecidos. Fazendo isso, você vai praticar a lei que o Rogério falou: amor, justiça e caridade. Você vai fazer ao seu próximo tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito e não vai fazer nada daquilo que você não gostaria. Ah, mas e se eu não conseguir ficar consciente da minha própria doença? Não conseguir mudar o meu padrão vibratório? Eu vou ser expulso da Terra? Mais uma vez, vamos pegar um exemplo daqui da matéria. Eu moro numa bela casa. O meu padrão financeiro cai. E eu preciso mudar para uma casa mais simples, porque é aquilo que naquele momento eu posso, são os meus recursos. Mas a hora que eu mudo para essa casa mais simples, eu vou me esforçar, não vou? Porque eu quero voltar para aquele padrão que eu tinha. É a mesma coisa, gente. O Pai vai nos convidar para que a gente habite mundos compatíveis com o nosso grau evolutivo. Consciente, nós não vamos sentir nada, porque tem tudo que nós gostamos. Posso dizer uma coisa para vocês? Vamos encontrar muita gente conhecida. Lá no inconsciente vai ter aquela vontade, sim, da mudança, né? Mas a gente então tem uma morada para nós. Resolvido o problema da nossa morada como encarnado, né? Só que nós falamos que nós mudamos de condição. Uma hora estamos encarnados, outra hora estamos desencarnados. Uma hora voltamos para o mundo espiritual. Fazemos a nossa adaptação como conversamos. Vamos, né? Lembrar do tempo perdido aqui na Terra. Tudo certinho. Mas tem mais um detalhe. A gente vai ter certeza. Deixei na matéria só o que é matéria. Trouxe na mala tudo que é sentimento, virtudes, como o Rogério colocou, mas trouxe também os vícios, as dependências, as pendências, os conflitos, tudo que
envolve sentimento positivo e negativo, está na minha mala. E aí, da mesma forma que eu sentia necessidade na terra, eu sinto necessidade lá em cima. E aí? Onde que eu vou lá? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? Será que eu vou ser bonzinho o suficiente para ir para o céu? Ou eu vou ser mal para ir para o inferno? Ou eu estou no meio do caminho? Eu não sou nem muito bom nem muito mal. Como que fica a minha situação? Gente, se Deus é amor e justo e construiu vários mundos para os encarnados realizarem o seu aprendizado, por que na condição de desencarnado ia ter duas opções? Céu e inferno e o purgatório, né, para aqueles que nem são bons ou maus. Por que ia ter? Não tem, gente. Da mesma forma que existem vários mundos para os encarnados, existem para os desencarnados. E é a mesma coisa, adaptados para receber os desencarnados na condição que ele desencarnou. Na sua condição evolutiva. Então, gente, aqui, quando nós encarnamos no mundo material, o nosso perispírito, ele tem o peso de acordo com o mundo que nós estamos. Perispírito tem peso, viu, gente? Então, para o mundo de regeneração, vamos fazer o regime espiritual, tá? Então, já sabe qual que é o peso do perispírito, né? Tá, e lá, aqui, ele vem compatível. E lá, o nosso perispírito é atraído pelo peso dele. Dependendo da forma como nós desencarnamos, nós vamos para um lugar apropriado à nossa condição. A nível de planeta Terra, nós temos 7 moradas espirituais, que é chamado também de camada vibratória, vocês já vão entender por quê. Tem o abismo, subcrosta, crosta. O umbral temido dos espíritas, depois nós temos artes em gerais, amor fraterno e diretrizes do planeta. Vamos aliviar um pouquinho, né, Rogério? Tem 2 moradas que eu tenho quase certeza que nós não vamos, tá? É o abismo e a subcrosta. Porque esse lugar, gente, vão ser atraídos pelo espírito daqueles extremamente maldosos, perversos. Domina neles é o desejo do ódio. Mas eles não têm ódio, aquele melindre que nós temos por uma pessoa, por um grupo. É a nível de humanidade, gente. O ódio neles é tão forte que eles deformam o perispírito. Por isso que quem tem a capacidade da vidência, vê eles como verdadeiros monstros, né, Rogério? Pela deformidade do ódio. Depois, na crosta, gente, estão aqueles apegados à matéria. Então, é dependência do álcool, do fumo, da gula, do jogo, né, como o Rogério deu aquele exemplo aqui, do abuso sexual, dos bens materiais, dos conflitos, do rancor, da mágoa, daquela pendência que deixou com a pessoa, com o vizinho, aquela dívida, aquele amor possessivo, ciumento. A pessoa tem um apego demais e, como eu disse, a gente descobre que tudo que a gente sentia, vontade, desejo, na terra, a gente sente lá em cima, só que lá em cima não tem. Não tem as coisas da matéria, não tem o seu vizinho para você cutucar, o amor da sua vida muitas vezes não está lá. E aí é aquele doente que não acredita na própria doença e ele não aceita ajuda. Ele quer ficar aonde tem aquilo que ele precisa. Ele fica apegado aqui na crosta. Depois nós temos um temido umbral dos espíritas, que divide em regiões, gente. Na realidade, o umbral é uma alfândega espiritual, tá? Lá você vai ter que deixar tudo que não pode entrar na bagagem do mundo espiritual. Eliminar todos os vícios, as tendências. E nós vamos ter 3 locais no umbral. Nós temos um umbral grosso. Quem assistiu o nosso lar vai saber qual é o umbral grosso. Lá estão, gente, os desesperados. Aquelas pessoas
que não tiveram força moral para enfrentar as vicissitudes da vida e antecipou a sua ida ao mundo espiritual. Suicidas consciente e inconsciente. André Luiz era inconsciente, porque não é só você tirar a vida ali, a morte física, com uma arma, alguma forma do suicida, mas você pode, muitas vezes, gente, como diz o Chico, mágoa, rancor, desejo de vingança, tristeza, desequilíbrio. Cada crise dessa é um suicidiozinho inconsciente. As dependências, né? Você antecipa a sua ida ao mundo espiritual. Estão ali. Depois, no umbral médio, gente, está aquele que ele não aceitou a sua ida ao mundo espiritual. Eu tinha tanta coisa para fazer, ainda tão jovem, cheio de projetos. A pessoa que eu amo está lá. Ele não fica preso ali à matéria, mas ele não aceita estar ali. No umbral fino, gente, está o doente que acredita na própria doença. Ele fez o processo de adaptação, ele viu todas as pendências, mas ele quer a oportunidade. Ele recebe ajuda, é levado às colônias espirituais e se prepara para uma outra encarnação. Então, no umbral fino, gente, está o nosso lar e as outras colônias espirituais. Olha, nós espíritas, morremos de medo do umbral e queremos ir para nosso lar ou para uma colônia espiritual. Então, gente, fica ali. Mas ali estão aqueles que já têm condições e sabem muito bem de tudo que fizerem, querem uma oportunidade. Artes em gerais e amor fraterno, gente, estão aqueles que vieram à Terra, compreenderam o que estavam fazendo aqui, realizaram o seu trabalho. Então é destinado, vamos dizer, a um Chico Xavier, uma Madre Teresa, tá? Papa Francisco e os outros missionários das outras áreas também, os cientistas, então todos aqueles que trabalharam para o bem. E diretrizes do planeta, estão os colaboradores ali do Cristo para coordenar o nosso planeta. Então, gente, eu acho que a gente não precisa desencarnar para saber qual morada espiritual nós vamos ter. Hoje, cada um aqui saberia responder qual é a morada. Ah, mas e como fica a minha situação? E se eu vou lá para a crosta, para um umbral grosso? Como que fica até eu me preparar? O que aconteceu com André Luiz? Quando é que, não é que ele recebeu, mas ele conseguiu enxergar ajuda? Quando ele abriu o coração e pediu. Então, o tempo que nós vamos ficar nesses locais é o tempo necessário para que a gente tome consciência da nossa doença e seremos ajudados. Então, viu, gente? Fiquem tranquilos que tem uma morada para nós na condição de encarnado e desencarnado, e cada um aqui sabe muito bem, na condição de encarnado e desencarnado, qual morada é necessário. Mas aí, para a gente encerrar, tem o terceiro aspecto, né, Rogério, que é o mais importante, gente. É a morada mais importante para nós. Vocês conhecem pessoas assim, ó. Ele tem deficiência física, ou ele cuida de alguém com uma deficiência física. Ele tem aquele subemprego, aquela vida miserável, difícil. Mora naquele lugar que você fala, mas nem um animal merecia morar aí. Às vezes ele tem tudo isso junto e sorri, te encontra e ainda te ajuda, te passa uma palavra de esperança, de otimismo. Você fala, mas como pode? Esse aí tinha motivo de ficar revoltado, desesperado. Esse poderia dizer que Deus esqueceu dele. E aí a gente conhece aquelas outras pessoas que é bonita, tem talento, jovem, às vezes tem todos aqueles atributos junto que nós apreciamos aqui na Terra, é triste, infeliz, tem vazio existencial, precisa de médico, de medicação, muitas vezes não suporta, acaba tirando a vida. Você fala, como pode? Tinha tudo. Como que pode? Pode, gente. Porque felicidade não está ligada com coisas da matéria. Felicidade está ligado à morada que você construi aqui dentro. Então, a terceira morada que Jesus fala, que é o nível mais importante, aqui ó, coração. É esse reino de Deus.
É esse mundo interior que você constrói aqui para você, que faz você atuar no mundo. É conquistado através de sentimentos. Então, esta pessoa que apesar de todas as dificuldades está sorrindo, está sendo otimista, está tendo esperança e consegue ainda, você que está, você fala, meu Deus, estou em condição muito melhor que ela, e ela me colocou para cima, é porque são os doentes que acreditam na própria doença. Diante da vida, das situações e das pessoas, ele não quer mudar, mas ele procura ali, que ele sabe que ele trouxe da bagagem da reencarnação dele, que aquelas situações que estão ali têm aprendizado para ele. E aquele que é infeliz, é revoltado, é o doente que não acredita na própria doença, ele acha que a mudança está no mundo, nas situações e das pessoas. E aí, gente, que vem a importância. Por quê? Nós entramos em contato com o mundo espiritual, não é isso? O mundo material se comunica com o mundo espiritual. E nós nos comunicamos com eles através de sintonia, de afinidade, de pensamento. Então, dependendo do jeito que eu estou, dependendo da minha condição, eu vou entrar em contato com as camadas vibratórias, com as moradas espirituais, por isso que são chamada camada vibratória. Se eu estou desesperada, revoltada, qual é a camada que eu vou estar em sintonia? Eu posso me sintonizar com o abismo, com a subcrosta, com a crosta, com o umbral. E essas pessoas que são felizes, otimistas, onde será que ela está? Provavelmente do umbral fino para artes em gerais. Lógico, um Chico, um Bezerra já se comunicava ali com amor fraterno e até diretrizes do planeta, né? Então vejam, gente, na maioria das vezes, sabe onde que nós estamos em sintonia? Na crosta. Porque nós vemos ainda a dependência da matéria, álcool, fumo, gula, mágoa, tristeza, conflitos, apegos. É culpa deles? Não. Quem permitiu a afinidade fui eu, mas pode acentuar. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado ao julgar uma pessoa com dependência, uma pessoa que tem um vício muito grande. Por quê? Ela já tem aquela tendência, ela se afiniza àqueles desencarnados, acentua, né, Rogério? Se torna mais forte aquele processo e mais difícil. Então, gente, nós temos que prestar atenção a esse terceiro nível, essa morada que eu construí aqui, para ver os sentimentos, a forma que eu estou agindo, lidando com a vida, com as pessoas, com as situações, para que eu possa entrar em sintonia com camadas que possam me trazer, gente, orientação, força, ajuda. Então, gente, olha a importância da morada que está dentro de nós. Quando a gente distorce esse olhar, a gente compreende que é essa morada que Jesus diz que Ele prepara e está conosco. Porque é essa morada interior, íntima minha, que vai definir qual é a próxima morada terrestre e qual é a morada aonde eu vou me preparar na erraticidade para poder reencarnar e continuar o meu processo evolutivo. Uma boa noite a todos. Falou bastante, né, das colunas espirituais. Tem um livro da Igorina, ela é sobrinha neta de nada mais nada menos que o livro de Pergamus. E ela fala sobre as colônias espirituais. Até o livro vem numa porra assim. São 21. Cidade no além. É Cidades no Além, isso, né? Vem você abre assim? Sim. Uma ponta, sabe aquele mapa do tesouro, né? Com o mapa do Brasil e onde todas as colônias espirituais ficam. Aqui no estado de São Paulo tem uma chamada Colônia das Flores. E assim, acreditem ou não, em cima de Brasília chama Regeneração. Porque será, né? Rancho Alegre dos animais. Tem para todos.
Então eu convido a todos mais uma vez a se colocarem de maneira confortável na cadeira e vamos nesse momento buscando dentro dos nossos corações os nossos melhores sentimentos e ofertando toda a espiritualidade ali aqui presente para que possam recolher todas essas boas energias e levar aos mais diferentes lugares do nosso